Espírito Santo no pódio, hein? Muito bem, hoje recebemos nos estúdios da ES Brasil uma referência do automobilismo capixaba, Hugo Cibien. Hugo, seja bem-vindo à ES Brasil, um prazer recebê-lo aqui conosco. Obrigado pelo convite, eu estou sempre à disposição. Vamos bater um papo sobre automobilismo. Bom, nosso bate-papo hoje vai ser um pouquinho mais longo, a gente vai poder falar com mais calma sobre vários assuntos, mas eu queria começar falando sobre essa mudança mais recente, né? Você é um piloto que já é um destaque, uma referência no Espírito Santo para o automobilismo. Eu queria falar um pouquinho agora sobre a saída para truck, né? É uma modalidade um pouco diferente para a maioria das pessoas, as pessoas que conhecem o automobilismo, né? Que ainda é um esporte que está em desenvolvimento no Brasil, vamos dizer assim, sempre associa automobilismo com a Fórmula 1. Porém, é uma infinidade, assim, muito grande. Queria que você explicasse primeiro para o pessoal de casa o que que é a truck e, segundo, também falasse um pouquinho dessa sua experiência, né? Migrando para uma outra modalidade, vamos dizer assim. É legal, a truck é uma modalidade, é uma das principais categorias de automobilismo do Brasil. O Brasil está numa crescente de novo no automobilismo nacional. Teve lá os anos dourados do automobilismo lá no começo do das corridas de automobilismo no mundo. Aqui também tinha os GPs da Gávea, antes de ter Fórmula 1 e etc. Aí a gente teve aí um movimento na década de 60, 70, 80, e depois disso ficou meio estagnado. Agora, a Stock Car é uma categoria de turismo, uma das principais do mundo, e a Truck é a principal categoria, é a categoria mais rápida de caminhões do mundo. Então, leva muito público. O interesse do brasileiro no automobilismo nacional cresceu muito nos últimos anos. A Truck está envolvida, está nessa pegada junto com a Stock Car. E a gente, ano passado, teve um convite para eu correr, para eu experimentar a Truck, e eu fui contratado por uma equipe, que é uma história até legal. É um ex-chefe de equipe meu da Endurance, lá da época dos protótipos, ainda de 5 anos atrás, também era piloto de truck e chefe de equipe de uma equipe da Truck. Ele tinha, na verdade, a própria equipe na Truck e sempre me chamou para correr de caminhões, né? E eu nunca fui, e ele sempre me falou: vamos, porque você vai se adaptar bem. É um carro de corrida, não é um caminhão. Porque todo mundo pensa, pô, mas caminhão e corrida nada a ver. A primeira impressão é essa, eu também tinha essa impressão. Então, ele fala, vamos, que é um carro de corrida de 5 toneladas, não é um caminhão de corrida. Todo mundo pensa, vai tombar. Não é, o caminhão é baixo, se você esticar a mão assim, se encosta no teto. E no final do ano passado, no meio do ano passado, no meio da temporada, ele perdeu um piloto, que mora nos Estados Unidos, porque teve algum problema pessoal lá e não conseguiria mais vir, e tinha um outro piloto dele, estava disputando o campeonato e estava em primeiro lugar. Ele me contratou e falou, me deu um ultimato, falou: olha, se você não vier, eu não vou ser mais seu amigo, porque agora estou te contratando para você vir e aí tentar gerar. Recusar. Eu não tive como, eu não consegui recusar um convite, um ultimato desse daí. E aí eu fui. Fomos fazer um treino em Londrina, onde fica a equipe, e o intuito era tentar ajudar o outro piloto a ser campeão, que estava em primeiro no campeonato na época, disputando com a Bia Figueiredo, que é o Rodrigo Taborda. E a gente fez um teste em Londrina, ele falou: olha, se você virar abaixo de tal tempo, a gente já dá para ir para a corrida de Interlagos daqui a 10 dias. Porque eu virei para ele e falei: eu nunca sentei numa boleia de um caminhão de corrida, não sei nem para onde vira num caminhão. Ele me tranquilizou. Ele disse: isso é um carro de corrida de 5 toneladas, 1.300 cavalos e 400 quilos de torque. Ele é forte e é pesado. A única adaptação que você vai fazer é como se você saísse de um carro de turismo, um turismo nacional, que é mais leve, tração dianteira e pneu radial, e fosse com um protótipo guardadas as devidas proporções, o protótipo da Endurance, que você tem lá 900 e poucos quilos e até 800 cavalos. Então são tocados diferentes, mas os dois são carros de corrida. Ele fez a mesma analogia com o caminhão. E é isso mesmo, é um carro de corrida que anda bem, anda rápido, muito prazeroso de dirigir, mais raiz, porque é o câmbio H ainda, tem que fazer ponta-tapa. E aí a gente fez para a primeira etapa, já conseguimos um resultado interessante. Virou abaixo do tempo então, né? Virei abaixo do tempo, não. Ele falou: pode parar o caminhão que agora vamos para a corrida. E faltava uma semana, eu mandei no rádio assim, falei: olha, o Totti, Leandro Totti, é tricampeão brasileiro de truck, e pilota muito. Eu falei: olha, Totti, já você pediu para virar aqui, já virei 2 segundos abaixo. Eu falei: então para o caminhão, que semana que vem tem corrida, a gente não pode bater esse caminhão, vamos parar e vamos para Interlagos. Em Interlagos, a gente já conseguiu fazer um 7º lugar lá, em um grid grande,
e em Cascavel já fomos P3, né, um pódio aí na segunda etapa. Agora eu queria saber, assim, você pegou o caminhão andando, vamos dizer assim, Foi. na temporada passada, né. Nessa temporada já começa mais tranquilo, com um planejamento mais bem desenhado. Como é que é pra você essa primeira temporada agora, realmente, como um piloto da Truck? Então, a gente vai como a adaptação foi uma adaptação positiva ano passado, o caminhão tá rápido e é o mesmo caminhão que eu vou estar com ele esse ano. A gente tem alguns upgrades para fazer aí e ao longo da temporada que a gente vai testando e para ver se vão encaixar mesmo. A expectativa é de fazer uma temporada, boa para a disputa do título, inclusive da elite. Então a gente tem, uma equipe forte que já está bem consolidada aí. Ano passado disputou o título até o final. O próprio Totti ganhou corridas e são 3 caminhões. Então a gente tem uma perspectiva boa para todos os caminhões da equipe e com mais tranquilidade, de um ano para o outro, para preparação. A gente consegue entregar também a parte de patrocínio, de imagem, bem mais tranquilo, tanto para o pessoal do Grupo Vanucci, que é meu patrocinador e leva o nome da equipe, que é o Vanucci Race, quanto para o pessoal da Placos do Brasil e os outros patrocinadores que estão com a gente lá. Então essa parte também é um pouco menos correria, porque como todo esporte depende de apoio. E aí a gente consegue trabalhar com mais tranquilidade quando a gente já tem os parceiros fixados e concentrar só na parte que precisa ser que só eu consigo fazer, que é pilotar e desenvolvimento do caminhão junto com o engenheiro, junto com o chefe de equipe. Agora, queria saber se vai ter uma dedicação exclusiva, então, à Truck esse ano. Esse ano, no começo do ano, o primeiro semestre é dedicação exclusiva a truck. A gente tem alguns projetos acontecendo para carro, que existem conversas com a NASCAR e com a TCR. Então a TCR é uma categoria de turismo, são carros de tração dianteira, mas carros mais potentes que um turismo nacional, Audi RS3, Cupra, Toyota e etc. E a NASCAR Brasil, que corre inclusive junto com a Truck, é uma categoria que quando a Truck corre no fim de semana, ela está no circo, vamos dizer, da, da Truck, e aí já facilita minha logística. Mas começo do ano desenvolvendo caminhão e focado totalmente na Truck. Inclusive, a corrida desse fim de semana, dia 13 de abril já tem outra, em maio já tem outra. Então são 3 corridas bem cavaladas aí, que a gente tem que estar com a cabeça voltada mesmo para onde a gente quer chegar, que é ganhar a corrida e disputar o título aí esse ano. Agora eu queria te perguntar em relação também ao piloto, assim, no dia a dia, porque como todo esporte é uma preparação muito intensa, desde o mental, né, até o físico mesmo, porque, né, aguentar, pilotar por várias horas seguidas. Aquele dia no kart você cansou, né? Nossa Deus do céu, eu saí de lá aquele dia suando. A gente fez uma matéria especial com o Hugo na TV Espírito Santo e foi trabalhoso, viu, não é brinquedo não. Mas eu queria entender como é que é a rotina de preparação também, né, porque principalmente agora que você migra de uma modalidade Ah, em que tem uma competição muito intensa. tem. A gente sabe que hoje a Truck tem, igual você falava, né, um grid muito grande, então Hum. queria saber como é que é a preparação no dia a dia, tem alguma preparação diferente para o piloto de Stock Car, para o piloto da Truck? Tem esses Tem detalhes? Na verdade, o fato de você estar com 40 caminhões de 1.300 cavalos na pista, já é uma coisa intimidadora. E aí você tem que, talvez é um trabalho um pouco mais psicológico para você se adaptar às nuances que tem na Truck e que não tem na Stock. Por exemplo, o caminhão da Truck, ele se comporta, ele é mais, ele não é tão linear o comportamento dele. Então você tem esquenta muito mais o pneu se você dá uma erradinha, você, pode perder freio de uma volta para outra com mais facilidade com o Stock Car, dependendo de você tem uma curiosidade. O caminhão leva 150 litros de água para jogar, borrifar nos freios. Quando você aperta o freio, vem um spray fininho para esfriar os freios do caminhão. Então, isso não acontece na Stock Car, nem numa outra categoria que é refrigerada a ar. Então, é uma parte muito sensível. Então, você tem que estar com a cabeça boa, não só para pilotagem, mas também para entender como é que está o caminhão naquela volta. Mecânica do Nenhuma volta é igual a outra. Então, você tem eh uma você tenta fazer voltas constantes no reloginho ali e vir com aquela experiência de outras categorias, mas o caminhão tem esse ingrediente a mais. E fisicamente falando, o caminhão exige um pouco menos
do que o Stock Car, porque ele é mais fresco. Então o Stock Car, o que a gente andou ano passado, a Endurance também é mais quente, mas o caminhão ele é um trabalho mais de concentração mesmo, porque O ambiente é mais tranquilo. é mais tranquilo, em aspas, né, porque Não, você tá claro. falando que se o Stock Car, você tem um motor V8 que está aqui, você está sentado se você olhar um carro de rua, fazer uma comparação com carro de rua, Corolla e Cruze, que são os carros que tem, né, tinham na Stock Car no passado, é como se você estivesse sentado no banco traseiro, então você está lá longe. O Truck não, você está sentado aqui em cima, então você já está é muito a visão é melhor no Truck, que você tem, algumas coisas, área envidraçada muito maior e tem mais, vento entrando, então não chega a 60, 70 graus igual chega no Stock Car, chega a 40, 45 graus dentro do carro, então você tem um esforço físico menor, mas ao mesmo tempo você tem que ter uma concentração nos controles ali, porque você está com um câmbio, manual de embreagem, tem que fazer ponta-taco, isso na Stock Car não tem, você freia com um pé e acelera com o outro. Você tem, que prestar atenção na antecipação do que você vai fazer com o caminhão, porque você está deslizando com 6 pneus, 6 rodas escantando o pneu a 190, 200 km/h, Sem aquela aderência também. não tem aquela aderência toda por causa muito por conta também do peso, então você tem que antecipar algumas coisas, então isso aí também, se você medir aqui no relógio o batimento cardíaco, você fica com um batimento parecido com o da Stock, mesmo você não tendo, essa parte física aí o de mais força G e mais calor. Você já fez esse exercício de Já, baixamento? já Quanto é que fiz. chegou já? Já bate 189, 190, a média é 150, 160. Aí quando vai para o pódio é 200. Quando vai para o pódio é 200. Mas e você tem que estar bem fisicamente, porque senão você tira o pé. É que: "Ah, não, por que que o piloto tem que estar bem fisicamente?" Você não está lá sentado, não é porque você não consiga pilotar, é que você vai tirar o pé. Se você cansar, se o pé corrida de 1 hora aí com um carro quente como esse, você perde 3 quilos, ou até 4 quilos se tiver o tempo realmente estiver quente. Então você tá com 3 camadas de lã, te chama, né, então fora a camisa, fora a balaclava, o capacete, então você perde muito peso, você tem um esforço muito alto, então eu faço a preparação todo dia tem 1 ou 2 séries de exercícios, e senão você tira o pé, você não vai no limite. Então você cansou, você começa a andar meio dirigindo, não pilotando. O corpo já não responde tanto quanto antes, né. Exatamente. Agora eu queria te perguntar também em relação a esse processo de adaptação, né, você falou que surgiu o convite, foi lá, fez uma volta, aí vai para uma corrida, só que ainda assim é um processo de adaptação que é muito grande, imagino eu que tem uma diferença, por mais que é um carro igual o Totti citou, que você se adapta, né, é um carro de corrida grande, Isso. mas ainda assim a adaptação, né, Vai porque tem um vício do piloto, tem aquelas manhas que a gente está acostumado, né, com um determinado tipo de corrida, e que muda. Como é que foi o seu processo de adaptação? Então, o grande problema, a grande diferença entre a truck e o carro de corrida, além do peso e o grip que nunca tá lá, por causa do peso e porque a gente usa pneu de rua, preparado para corrida e dar uma lixada no pneu de rua, que são 6 pneus, que mesmo sendo 6 pneus eles não conseguem segurar um caminhão a 200 e poucos quilômetros por hora. Eh, s eh, alguns controles do caminhão que a gente são diferentes do carro, por exemplo, o freio. O freio no carro de corrida ele é um freio hidráulico, 100% hidráulico, sem servofreio, e que você dá uma patada, começa com 70 quilos a 100 quilos para começar a frear o carro, e vai modulando ele e fazendo um trail brake para entrar na curva. O freio do caminhão não dá para ser, totalmente hidráulico, porque são, eh, 6 rodas para você frear, então você não podia tem que fazer 300 quilos se ele não tivesse nenhum tipo de ajuda. Então a gente não humanamente é praticamente impossível, então ele tem lá a cuíca mesmo, é a ar, o freio, então você tem que modular o freio, porque é muito mais fácil de travar o freio do caminhão do que o carro de corrida. Se você travar um freio de um caminhão a 190 por hora, 180 por hora, o pneu vai embora de cara, pode explodir inclusive. Então as grandes diferenças é a inércia. Um caminhão de 5 toneladas, 4,8 kg, que é o limite inferior de peso lá, e o freio, que são coisas que você tem que prestar atenção. Ainda estou prestando atenção, porque eu nunca tive essa experiência. Agora vou para a 5ª corrida no começo do campeonato, que são as coisas mais difíceis aí que a gente está achando, né.
A potência é muita potência, o caminhão sempre anda de lado, é 1.300 cavalos. Você tem outras coisas aí de regulamento que tem que ser adaptado, por exemplo, eh, a categoria é muito preocupada com ESG, com sustentabilidade. Então a gente tem lá, sensores dentro do cano de descarga do caminhão para controlar emissões. Se você aumentar muito a injeção de diesel no motor, vai sair muito mais fumaça, muito mais poluentes. O caminhão também fica mais potente, mas você toma punição. Então você tem que fazer um ajuste dentro do box para deixar o caminhão equilibrado, poluindo pouco, senão aquele sensor que está ali no cano de descarga do caminhão manda uma mensagem à rádio para a torre de controle da corrida e você é punido É se você tudo tiver monitorado, né? monitorado. Então você tem que ter isso. E isso aí também é no pé do piloto. Se você for um piloto que on-off, ou seja, está acelerando tudo ou não está acelerando nada, você é punido porque você vai injetar diesel demais para aquela rotação. Então tem que ser progressivo, tem que prestar atenção no que está acontecendo com a fumaça do seu caminhão, com a sua central eletrônica. Então tem essas outras coisas referentes a regulamento. O radar. Você sabia que tinha radar na truck? Não sabia. Então tem um radar na Copa Truck. Então, se for igual às estradas do Brasil, cada 10 metros. Não é um só. Nossa, então beleza. Lá na Truck a gente tem um radar de 160 km por hora. Lá na Europa, que é um campeonato forte de caminhões também, eles são limitados eletronicamente a 160 por hora. Aqui não. Bateu aquilo lá, já Ele não passa mais. Tá na central lá. O cara pode acelerar o quanto que ele for de sexta marcha lá. O caminhão não passa de 160. Aqui não. Aqui ele passa de 160 chega com facilidade. Então, sem radar, já teve umas experiências sem radar há uns 12 ou 13 anos atrás, em Interlagos, que eles fizeram a quali sem radar, né? Isso aí quem me conta é o pessoal da própria equipe. Falaram, olha, eles fizeram já a experiência, vamos fazer a qualificação sem radar e depois para a corrida e para os treinos vai ter radar. Não cancelaram por causa isso é por causa de segurança. Porque até de segurança do pessoal que está em volta, porque um caminhão desse caminhão, a 240 por hora não é legal. faz um estrago. Então ele bateu 230 na época lá em Interlagos, se não é não é a reta infinita, né? Você tem retas maiores aí, que você soltar carros de corrida, eles batem mais. E hoje eu acredito que vai bater uns 240, 242. Para você ter uma base de comparação, o Stock Light bate ali 240, 235, 240 em Interlagos. Obviamente, se a reta for maior, tanto o caminhão quanto o estoque vai mais. O estoque da Pro Series, que é o principal, vai bater uns 250 em Interlagos, 255. Então o caminhão está ali. Mesmo sendo aquela paredona de 5 toneladas, ele tem mais que o dobro da potência, né? O Stock Car Pro Series, ele tem 420 cavalos sem push. Com push vai para 500 e o truck tem 1.300 cavalos direto. Então, Diferença. existe um radar de 160 na principal reta de cada circuito, justamente para evitar 3 caminhões na disputa da freada do Décio do Senna, que geralmente tem algumas confusões, se chegarem lá a 240 por hora. Eles vão chegar a 200, porque você chega na reta, na entrada dos boxes ali a 200, você freia 160, no final da reta tá a 200 de novo. Tá rápido ainda, mas não é 240. É mais seguro, Um né? pouquinho vai Segurou um pouquinho. Mas agora eu queria te perguntar, em relação assim, porque vou dar um exemplo assim, só a fim de comparação, eu acho que toda modalidade traz alguma experiência, né, para o cara, sei lá, que joga vôlei, o cara que joga vôlei, ele participa de um vôlei com pessoas da terceira idade, ele traz uma experiência talvez ali de mapear melhor a quadra, quando vai pra competição mais profissional, já tem uma experiência ali de nível técnico e tudo mais. Tem alguma experiência da Stock Car que você leva pra truck e que você tá não sei, talvez desenvolvendo agora na truck, que talvez possa ser útil também em outros circuitos? Sempre tem, sempre tem. Desde do kart, quando você vai trocando de categorias. O kart, por exemplo, fazendo uma escadinha. O kart, quando você vai para outra categoria, às vezes você toma um susto porque o kart é muito rápido. Então, por exemplo, quem sai do kart e vai para uma fórmula de base, Fórmula V, ou a própria Fórmula 4, no Brasil tem a Fórmula Delta, a Fórmula Inter, você percebe que se você sair de um kart de 2 tempos e ir para uma fórmula dessa, a fórmula é mais lenta que o kart. As reações são mais lentas, tudo é mais lento, a frenagem é mais tranquila, a força G é mais tranquilo. E então o que você leva, o que você aprende quando você vai para uma fórmula dessa? A posição do carro na pista,
o tempo de corrida, os tempos são maiores, você tem que saber administrar mais o equipamento para o fim da corrida, você aprende a os momentos certos de vácuo, não vácuo, o kart é tudo muito mais rápido, na corrida você tem outra dinâmica. Então você dá, desde a endurance, desde o kart, você vai levando para a próxima. Na truck, você tem as mesmas disputas, ou mais disputas ainda do que numa endurance ou Stock Car, dependendo da corrida, porque você tem uma dificuldade aí de você frear lá dentro com o caminhão, né? A gente não tem push to pass, como tem na Stock, não tem DRS como tinha na Endurance para passar os carros de outras categorias. Então, os caminhões andando, apesar de ser multimarcas, não é monomarca, como acontece na Stock ou na Fórmula 4 ou em outras categorias, você tem os caminhões bem equilibrados e andando muito próximos. Então, você sempre leva, principalmente essa questão de você estar acostumado com essa pressão de estar uma fila indiana durante 1 hora a 200 e poucos quilômetros por hora, um tentando passar o outro, sabendo qual é a estratégia e economizando equipamento ou não para o final. Eu queria te perguntar também em relação à realidade do Espírito Santo, né? É inevitável fazer essa pergunta, até porque a gente abriu hoje o episódio falando da dificuldade que é popularizar o automobilismo de uma forma no Brasil, porque eu costumo dizer que quem gosta de automobilismo é porque gosta mesmo, porque assim, a gente tem dificuldade em falar sobre o assunto, ocupar espaço, porque as pessoas, infelizmente, não associam aquilo ali como perigoso, enfim, tem vários ditados populares, enfim, crenças populares que talvez não condizem com o que é o esporte. Talvez não, com certeza não condizem com o que é o esporte. E aqui no Espírito Santo a gente talvez tenha uma realidade ainda pior, né? A gente tem pouca representação. Talvez você é um dos únicos nomes recentes assim que chegaram a categorias maiores, competições maiores. E aqui hoje a gente tem poucos circuitos, né? Para vários tipos de corridas. Antigamente a gente tinha corrida ali próximo da área da Enseada, né? No Shopping Vitória. Hoje a gente já não tem mais. Eu queria que você falasse um pouquinho por que você enxerga essa realidade tão diferente aqui no estado, porque a gente olha para os vizinhos, né? Rio de Janeiro, no interior principalmente, São Paulo, Minas Gerais voltando, Belo Horizonte voltou a receber etapas da Stock Car, então eu queria também a sua visão em relação à dificuldade que a gente tem hoje aqui no estado para trazer mais o esporte, popularizar as competições. O problema do nosso estado é que a gente não tem um parque mesmo para competição, então você fica um pouco distante. Até para treinar, né? Até para treinar. Fica um pouco distante para você inserir o capixaba no automobilismo. Mas o automobilismo no âmbito nacional, com as principais categorias aí, as duas principais categorias hoje é a Stock Car e a Copa Truck. Então, não tem, as outras não chegam próximo, mas TV aberta, transmissão de TV aberta, público relevante. A Copa Truck tem correndo em Campo Grande, correndo em Londrina, correndo no interior do Rio Grande do Sul, correndo em Interlagos, a média de público dela é de 25 mil pessoas. Tem muito campeonato estadual ou campeonato de futebol aí que não põe essa média de público dentro do autódromo. Eu digo que a maioria, tá? A maioria. Então, Interlagos, ano passado, deu 50 mil pessoas. Então, tem um estudo, eu esqueci a agência que fez esse estudo, que o futebol tem 25 milhões de superfãs no Brasil. Superfãs é o cara que sabe a escalação do time, sabe de tudo. Não é só, eu torço pro time, é um superfã. O automobilismo tem 15 milhões. Então, é perto, não é tão longe. O que falta no estado é justamente a proximidade de uma corrida de novo aqui, ou um autódromo. Já está sendo ventilado, esse assunto está correndo de novo nos bastidores, de trazer corrida ou ter um lugar para a gente praticar, e isso aí acaba sendo inserido na cultura. O Espírito Santo ele tem times bons que estão tentando galgar aí outros a série D, C, B, A do Campeonato Brasileiro, mas a gente não tem mais aquela tradição que a gente tinha do futebol capixaba, que estava na Série A, carro-chefe mais algum tempo. Já não é o carro-chefe. Então, um parque como esse, às vezes, fica mais fácil de inserir na cultura do capixaba, com um autódromo, ou corridas periódicas. A BH não tem autódromo, é em volta do Mineirão, que é a corrida. Pampulha ali, né? Mas no Minas Gerais tem 3 autódromos, Masterplace, Potenza lá em Juiz de Fora, e Curvelo, que a Copa Truck vai correr esse ano também, e a NASCAR junto no oval. O único oval do Brasil hoje é lá em Curvelo, que já aproxima mais o mineiro da cultura do automobilismo. No Rio Grande do Sul,
A gente tem Aí 4, tem bastante. tem mais autódromo no Rio Grande do Sul que São Paulo. Que legal. Então, o pessoal vai ver uma corrida no fim de semana, que vai ser domingo, eles acampam no autódromo na quarta. Então fica quarta, quinta e sexta, sábado, domingo acampando, é um programa de Uma família, experiência, é né? cultural dos caras. Então, o que falta aqui é isso. Eu acho que com certeza tendo volta das corridas, e principalmente se tiver algum momento aí uma oportunidade de a gente emplacar um autódromo em algum lugar e trazer categorias para cá, o pessoal vai na corrida e fala, opa, eu não sabia que era assim. E aí vai Se começar a interessa acompanhar. mais, né? Acontece muito com patrocinadores, sabia? A gente vai, o patrocinador entra, apostando na exposição de marca, apostando no retorno comercial, porque você não tá falando, você não tem, o esporte não tem preferência religiosa, preferência musical, preferência cultural, é esporte. Então é universal. Você pode ser de esquerda, de direita, ateu ou cristão, ou bandista, ou gostar de sertanejo ou de rock, mas todo mundo pode gostar do mesmo esporte. Então, quando o patrocinador vai apostando nisso, ele descobre a outra parte, que é o relacionamento do cliente dele, ou do fornecedor dele, ou do funcionário dele, o stakeholder, o cara que tem algum relacionamento com a empresa dentro de uma corrida, por exemplo. Leva as pessoas para a corrida e fala, pô, dali para frente o cara começou a acompanhar o Vamos ver isso. automobilismo porque ele foi convidado por um patrocinador e o patrocinador viu naquilo ali uma experiência que ele está proporcionando para o cliente, para o fornecedor ou para quem quer que seja do círculo de interesse comercial dele, uma experiência e esse cara vira fã. Então, isso é uma prova clara que se você tiver alguma coisa aqui no estado, com certeza vai ter público. Era o maior público na época da Fórmula Ford, da Chevrolet e Renault, era maior do que Interlagos quando tinha corrida aqui. Chegou a botar 50, 60, 70 mil pessoas Olha nas isso. ruas aí da Enseada do Soar para ver a corrida, porque é um evento único, em Vitória, Mônaco brasileiro na época. E isso é uma questão de infra só. E também é querer, né? Porque, Querer, assim, a tá? gente hoje tem os espaços continuam existindo. Continua existindo. E hoje eu até arrisco dizer que poderia ser mais fácil adaptar os locais do que era antigamente. Eu acho que hoje em dia, na verdade, o certo é você ter um, um autódromo, porque você Nas ruas já é mais nas complicado de ruas, ter. eu cheguei a fazer reunião com a prefeitura e com o governo do estado, falando sobre isso. Então você tem aquela corrida que existia antigamente, provavelmente, isso aí, algumas ideias preliminares com o pessoal que entende, provavelmente não pode ser mais lá. Porque cresceu muito, tem muito mais prédios, os carros são maiores, mais potentes. Na época era fórmulas menores, então se você quiser trazer uma Stock Car, por exemplo, ou uma categoria tipo a NASCAR, ali já fica um pouco apertado, então tem que ir para outro lugar, perto do aeroporto ou dentro do aeroporto. E é interessante demais, porque corrida de rua tem seu charme. Cara, é bonito, né? Mas se você tiver um lugar também, você recebe 6 corridas por ano de grande porte. Você recebe Porsche, Stock, Fica limitado a um circuito. exatamente. Truck, o próprio Endurance, o Superbike, que é de moto, evento de ciclismo. Então, esse caldeirão, o melhor resultado Universo, né? disso daí seria um lugar para você ter um evento que é fixo para eventos de automobilismo, que também serve como multi-eventos, né? O maior centro de eventos hoje de São Paulo é Interlagos, Lollapalooza, The Town, e por acaso corridas. Acaba sendo multiuso, né? Acaba sendo multiuso, então nunca vai estar vazio, nunca está parado. Eu acho que até é uma forma que a gente discute muito aqui, se o Espírito Santo tem locais para receber grandes eventos no geral. Acaba que vai funcionando para todo mundo, né? Exatamente. Mas assim, igual você disse, eu vou falar por conta própria, tá? Acho que corrida de rua tem um charme Tem charme. espetacular. Eu acompanhei da Pampulha ano passado, cara, e você vai acompanhando na imagem aérea, é bonito demais. É bonito, é legal. Igual você falou também aqui, Mônaco brasileira, pô, imagina aquela orla ali da praia ao fundo, é um espetáculo, né? Mas, enfim, né? É uma dificuldade logística maior. O que pode, fica a dica aí para quem estiver ouvindo. O que pode ser que aconteça é comece com a rua e migra para um autódromo, quem sabe, enquanto o autódromo está construindo. Perfeito. Existe já uma chama aí, vamos dizer, de interesse político de empresas privadas para patrocinar ou trazer o evento para cá. Vamos ver se uma hora acontece. Pelo menos para a gente repercutir um pouco, falar, ó, temos potencial para isso, vamos construir, né? Então, Isso. quem sabe. Bom, caminhando um pouquinho no nosso papo, você falou um pouquinho dessa relação de patrocinadores, equipes. Queria saber como é que é a sua relação com a sua equipe. É claro, você citou muito bem, né? Tem uma amizade ali dentro, porém no dia a dia, como é que é o bate-papo? É todo mundo se motivando ali? Queria saber como é que também é a preparação para as competições, para as corridas.
Como que é esse mundo interno, os bastidores? Então, o companheiro de equipe é o seu primeiro rival, mas é o cara que vai te ajudar também. Como a gente está num, num, numa equipe que está lutando com tantas outras, a gente acaba se ajudando. Então, tanto na Stock quanto na Truck, a gente não tem aquela rivalidade que você vê na Fórmula 1, que um aperta o outro. Todos são amigos até a página 2, né? Nico Rosberg e Hamilton eram muito amigos nas categorias de base, quando foram para a Fórmula 1. E Agora vamos ver, né? um começou a não respeitar o outro em pista, sendo da mesma equipe, aí é uma briga com pessoas da rua, são menos piores do que briga com amigo. briga com um amigo dentro de casa. Sim. Então, é o que acontece geralmente. Mas lá a gente não tem muito isso, não, porque o campeonato geralmente é decidido na última prova mesmo, nas últimas 2, 3 provas, e a gente tenta respeitar o outro companheiro de equipe dentro de pista e trocar informação. É importante isso, porque o pessoal acha que fala assim, não, cara, é seu companheiro de equipe, você vai trocar informação? Troca informação. Na Stock Car ano passado, a gente tinha lá a telemetria aberta. A equipe tinha 5 pilotos, todo mundo via a telemetria e o onboard de todo mundo. Ah, o fulano está mais rápido no S do Senna, Ciclano está mais rápido na junção e o outro está mais rápido no bico de pato. Vamos ver de todo mundo, ver de todo mundo para ver o que ele está fazendo de melhor que você. Telemetria é os dados vetorizados em gráficos, né, para você saber onde o cara freou, onde que ele acelerou, quanto que ele... Pontinhos que a gente olha Isso, sobe e desce. exatamente. Aí põe um em cima do outro, compara, etc. Para você desenvolver todo mundo dentro da equipe. Então você tem lá, existe a rivalidade, existe aquela rivalidade meio velada lá na Stock. Na Truck é menos, porque vocês são 2 contra o mundo, né? Então, e no final do ano passado, eu cheguei no meio do ano para ajudar realmente o Rodrigo na busca pelo campeonato. Ele teve um problema no caminhão numa etapa crucial lá e acabou o campeonato por causa disso. Não foi nem para Bia Figueiredo, que ela também é uma excelente piloto, já estava lá no segundo ano da Truck, que é ex-Fórmula Indy, etc. Mas o intuito até então é todo mundo se ajudar e desenvolver o caminhão, desenvolver pilotagem para a equipe inteira estar em voga, né? Então, geralmente... É um esporte coletivo também, né? Porque você tem lá, os caminhões são iguais, por enquanto. Talvez entre uma marca nova no meio do campeonato, mas os dois são Volvo. Então, os problemas que um pode ter, o outro também pode ter. Então, você um começou a apresentar problemas, você já olha para esse daqui e fala, opa, tem que resolver isso aqui. Estou sentindo isso, estou dando feedback de um caminhão que está assim, assim, assado, já falo para o outro piloto, fala, cuidado que pode acontecer isso na curva tal, e é melhor fazer de outro jeito, por causa disso, daquilo. Aí senta, vê telemetria, tem um chefe de equipe que é o próprio Totti, que vai sentar e vai falar, não, faz aquilo. O Totti é um grande professor na Truck para mim, porque ele é um cara que está lá faz 25 anos, se não falha a memória, ou 24 anos, conhece só um pouquinho. Então ele põe a mão na massa, ele prepara motor, ele pilota muito, foi tricampeão, ele entende de geometria do caminhão, entende de pilotagem, entende de gripe, entende... Então é um grande professor que está ali intermediando o relacionamento de todo mundo ali dentro. Para a gente fechar o nosso bate-papo de hoje, eu queria saber sua expectativa pessoal. O CBN, cara que já está correndo há vários anos, e aí tá buscando aquele objetivo, o que você está buscando para essa temporada, lidando com uma modalidade diferente do que você estava acostumado ao longo dos últimos anos, também com outros projetos para o segundo semestre. Quero saber o que você pensa para esse ano de 2025. Então, a Truck foi literalmente uma coisa totalmente inesperada que aconteceu ano passado, e não tinha nenhum projeto, nenhuma pretensão de pilotar caminhão nos próximos anos, que a gente tinha desenvolvendo alguns projetos, e que encaixou bem. Foi bem interessante lá, como eu me senti dentro do carro, o resultado veio rápido, o início da adaptação foi tranquilo também, e eu fiquei literalmente impressionado com o evento. O evento é um evento muito grande, é um evento que tem o maior evento de automobilismo nacional hoje em loco, é a Truck, disparado, não tem o segundo lugar aí, põe metade do público que a Truck põe ou menos, e que em loco, né?
Então, em relação à parte comercial, o interesse das empresas, o interesse do público é muito grande, é muito expressivo isso daí, TV aberta. Então, isso me encantou, por um lado, e a tocada do caminhão, que foi a principal coisa que me surpreendeu nessa caminhada, que me fez ficar. Então, foi um conjunto de fatores. Eu consegui me adaptar relativamente bem ao caminhão e rápido. O evento é um evento muito relevante, é um evento que leva muita gente, e não é só do universo de logística e de caminhões, não. Todas as marcas que estão lá, se você contar, botar numa listagem, não é a maioria que é de logística. Tem marca de todos os segmentos lá, desde remédio a energético, igual acontece nas outras categorias também, e financeiras, Bet, A Beth tem todo alimentos, lugar, né? brinquedos. Então você tem Uma diversidade bem grande. uma diversidade bem grande então isso mostra o tamanho da categoria, e é uma categoria que tem outras características interessantes. Ela é interiorizada, por exemplo. Ela leva 50 mil pessoas para Interlagos, que é a capital, mas você vai para o Campo Grande, as outras categorias não vão para Campo Grande. A NASCAR corre com a Truck e vai porque ela está no circo ali. A NASCAR HB20 que está no circo e vai. Né? Mas Campo Grande é um mercado gigante que atinge o pessoal do agro, e tem empresa do agro interessada por isso. Então, até Goiânia, Campo Grande, Goiânia, as outras vão, mas Escapa um pouquinho no grande centro. Né? ela tem a mesma relevância no grande centro, mas também tem relevância no interior. Então, juntou isso ao prazer de pilotar um caminhão, que é muito legal, e as pessoas podem provar comigo, porque a gente tem uma parte comercial depois dos treinos de sexta, sábado e da corrida de domingo. A gente leva os convidados no carona aqui, ó, Nossa, no caminhão que a gente ser, corre mesmo. Eu acho que é emocionante, porque eu nunca não ouvi gritaria dentro do caminhão. Sempre uma Você já deu uma freadinha só pra assustar a galera? uma grita, parece que eles falam assim, pô, isso parece uma montanha-russa de 2 pessoas. Eu falei, é mais ou menos isso. Então Lá em cima também. você tá de cara. Então me encantou. Daí eu não esperava, achei interessantíssimo, e a gente está apostando esse ano tudo lá na Truck, e que venham os pódios e as vitórias, quem sabe disputar o campeonato até o final. Bom, Hugo, eu vou te desejar boa sorte, não só por ser capixaba, mas também por já te conhecer de longa data. Parabéns também por esse projeto novo. E que dê tudo certo, cara. Eu espero de verdade assim, que você tenha muito sucesso. Tá só começando, né, sua jornada na Truck, mas que também seja uma experiência tão positiva como as outras foram. Tá certo, obrigado aí pelos votos de sucesso, e se Deus quiser, no fim de semana tem de novo bandeira capixaba lá no pódio, e que repercute, sabia que repercute bastante? Quando eu abro a bandeira do Espírito Santo, eu falo, olha, o Hugo Sibieng do Espírito Santo, o representante capixaba, e toda vez que eu vou no pódio, foi assim na segunda corrida em Cascavel, que a gente ficou em terceiro, tinha a bandeirinha capixaba lá, a rede nacional, e a gente com o nosso trabalho confia. Vamos torcer para ter muita bandeira capixaba na Tomara que já comece nesse fim de semana agora em Campo Grande. Inclusive eu nunca corri, não sei nem para onde vira, mas a gente treinou no simulador, vamos ver se dá certo. Vamos ver, não, vai dar certo, tem que dar certo, tomara que dê muito certo. Obrigado pela entrevista, pelo bate-papo aqui conosco na S Brasil, e para você de casa que nos acompanhou até aqui, o nosso muito obrigado. Para você conferir essas e outras informações, acesse sbrasil.com.br.